Olá, meu irmão, minha irmã. Graças a Deus por estarmos juntos. Para mim, é a primeira oportunidade no ano de 2021 de lhe trazer um estudo devocional. E eu estou muito feliz por estar começando mais um ciclo, mais um período, depois de um ano tão difícil, né? Nem parece que 2020 passou há tão pouco tempo. Para mim já passou há muito tempo, né? Por ter sido um ano tão marcante, um ano tão difícil. Nossas memórias parecem querer esquecer, né, tudo aquilo que passamos. Mas o texto que nós vamos ler hoje nos mostra como as dificuldades podem fortalecer a nossa fé e serem lembradas mesmo, ficarem na nossa memória, para que a gente possa observar os marcos espirituais, as ações de Deus em livramento do seu povo e como Ele tem nos ajudado até aqui, para que nós possamos conhecê-lo melhor. O texto que nós vamos ler hoje se encontra no livro de Números, capítulo 13, do versículo 25 ao 33. E sobre esse texto nós vamos perceber como é possível, diante das mesmas circunstâncias, pontos de vista completamente diferentes, leituras completamente diferentes a respeito dos fatos, a depender da fé que cada um possua. Percebemos pela leitura de Números que Moisés mandou 12 espias à terra prometida, Canaã, e ao cabo de 40 dias eles retornam e dão um relatório contraditório em relação ao relatório dado por dois homens, e daqui a pouco a gente fala mais sobre esses e quem são. A leitura do texto nos diz que ao cabo de 40 dias, a partir do versículo 25 de Números 13, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra de Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Meus queridos, a maioria, quase a totalidade dos homens que foram espiar a terra prometida eram incrédulos no poder de Deus. Até conseguiam enxergar o que a terra tinha de bom. Tinham, na verdade, os frutos dessa terra nas suas próprias mãos. Mas pareciam que estavam mais preocupados com a estatura dos moradores da terra e com a altura dos muros das cidades fortificadas do que confiantes no poder de Deus. Eles que haviam visto as pragas que Deus infligiu sobre a nação do Egito, viram o mar vermelho aberto, tiveram a oportunidade de caminhar pela fenda que Deus abriu no mar, e como, quando o exército de Faraó tentou persegui-los, como foi tragado e destruído pelo mesmo mar que se fechou subitamente. Aqueles homens que tinham tido a oportunidade de contemplar grandes feitos do Senhor, prestavam mais atenção naquele relatório que davam a respeito da terra prometida, nos obstáculos, do tamanho das dificuldades. Eram homens que não conheciam a Deus e que não sabiam reconhecer o seu grande poder nas demonstrações dadas ao seu povo como um povo escolhido por Deus, para que as promessas feitas a Abraão, a Isaque e a Jacó se confirmassem a partir da libertação do Egito, quando Deus finalmente olhou para o seu povo
e resolveu cumprir a sua promessa de lhes dar uma terra prometida, uma terra frutífera, uma terra de descanso. Bem parecido com a ideia que nós temos da glória de Deus, que nos espera para o nosso descanso, do bom testemunho que nós precisamos dar na nossa peregrinação aqui na terra, como filhos de Deus. Mas havia no meio daqueles homens, 2 homens, que deram um testemunho completamente diferente dos demais, dizendo: se o Senhor for conosco, se nós acharmos graça aos olhos de Deus, nós poderemos sim conquistar a terra que Deus nos prometeu. 2 homens que confiavam que o seu esforço, adicionado à ação de Deus, seria o suficiente para vencer todo e qualquer obstáculo que se colocasse no caminho do cumprimento das promessas de Deus. 2 homens que, ao contrário dos demais, confiavam integralmente no fato de que Deus é todo-poderoso, Criador e provedor dos céus e da terra. A terra que hoje está assolada por uma pandemia que se levanta contra nós como um gigante, como algo que nós não podemos vencer. Mas eu confio que pelo poder de Deus e com o nosso esforço nós venceremos. Mas o que eu queria chamar a sua atenção hoje é para o fato de que a fé, ela produz uma visão diferente das circunstâncias. Para o incrédulo, Deus não seria capaz de cumprir as promessas que havia feito. Para aqueles 2 homens, Josué e Caleb, Deus não somente seria capaz, mas Ele os introduziria naquela terra. Em consequência daquela incredulidade, Israel teve que passar 40 anos no deserto, até que aquela geração de homens, que inclusive quis apedrejar Josué e Caleb, morresse no deserto, e que seus filhos, que eles supunham que seriam escravizados pelos anaquins que moravam em Canaã, os seus filhos entrassem na terra prometida sob a liderança de quem? Do próprio Josué. A partir de Jericó, com os muros daquelas cidades sendo derrubados e com o povo de Deus vencendo muitos daqueles adversários que eles tiveram que vencer sem lutar. Salmo 46 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado nos céus, mas também sou exaltado na terra. E Deus é exaltado todas as vezes que um filho seu, uma filha sua, confiando nas suas promessas, confiando em que Ele é todo-poderoso, soberano e é o nosso guia. Sua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E esse Deus pode não somente nos ajudar a vencer a Covid-19, mas a nossa miopia espiritual e todos os adversários que se colocam, se interpõem no nosso caminho, no caminho que Deus tem proposto para o cumprimento das promessas que Ele mesmo fez para nós. Temos uma terra prometida celestial que em muitos aspectos é simbolizada por aquela terra que foi entregue aos israelitas. Essa terra será uma terra de descanso, uma terra de repouso, assim como seria também para os filhos de Deus, a nação escolhida. Minha oração hoje é que você consiga vencer a sua miopia espiritual e olhe para as circunstâncias ao seu redor do ponto de vista de Deus. E que não esqueça que Ele é o seu Senhor Todo-Poderoso e que confirmará as promessas que tem feito para os seus filhos. Que Deus te abençoe e que nós possamos ser cheios de fé nesse dia.